Aleluia. Assim diz o Senhor, esse é o tempo de dar a volta por cima. Glória a Deus. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima e cumprir o que prometeu. Glória a Deus. Por cima, que concentração chega de chorar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por cima, tudo que eu pedi. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Tudo que o Senhor declarou na sua vida vai acontecer. Você pode ter certeza. Estamos nós aqui com mais um culto, mais uma live. Até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui o Senhor esteve conosco para poder nos dar a vitória. A vitória de nós estarmos vivos e declararmos que tudo podemos nele. Por isso, eu quero pedir para você, se você puder, se concentre agora. Para tudo que você está fazendo. Neste momento, deixa tudo. O que você conseguiu fazer até esse momento, louvado seja Deus. Mas aquilo que você não conseguiu, pare agora. Para, porque o Senhor tem o melhor para você. Nesses 45 minutos, o Senhor vai falar com você. Nesses 45 minutos de live, o Senhor vai mudar a tua história. Se você crê. Você crê comigo? A palavra de Deus fala, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei e ali eu farei o melhor acontecer. Então, se você puder, fecha teus olhos. Nós estamos começando esse culto de adoração a Deus, sabendo que tudo é nele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Então vamos agradecer por esse momento. Pai, nós entregamos esta palavra nas tuas mãos. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Sabemos que de nós não temos nada para oferecer se o Senhor não tivesse nos dado. Por isso, Pai, eu te peço nesse momento, permaneça conosco, Pai. Nos traz, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai, que nós vivamos, para que o teu nome continue sendo glorificado. É no nome do teu Filho amado que eu peço, é no nome do teu Filho amado que eu agradeço. Amém? Eu gostaria de começar esse culto trazendo uma palavra que está em João, capítulo 15, versículo do 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei, pois, em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Quando João trouxe esta palavra, ele estava dizendo da videira e dos ramos. Que videira é essa? A videira do Senhor. Quando Jesus veio a esse mundo, ele era a videira. Quem são os ramos? São nós, somos nós. A nossa vida são os ramos que tem que ficar ligado a essa videira. E ele fala aqui, eu sou a videira verdadeira. Então ele está querendo dizer que existem as falsas. Quando ele confirma que ele é a verdadeira, toda confirmação é uma preposição para aquilo que é falso. Deus está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus trouxe essa palavra, ele estava confirmando
que sem Ele nós não somos nada. E no decorrer dessa mensagem, eu quero trazer para você isso que Ele está dizendo agora para nós aqui. E aquele que não der fruto, Ele corta. Então eu vou falar sobre a poda. A dor é muito difícil de identificar. Quando nós temos uma dor, ela é muito difícil de nós vencermos. E a maior dor, a dor que mais machuca é a dor da alma. E sabe que identificar esta dor dentro da vontade de Deus é mais difícil ainda. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para levantar, para conduzir, para nos dar a força necessária para que nós possamos vencer o cotidiano, a nossa luta diária, o nosso sofisma, as nossas incertezas. Estamos falando de nós. Aquelas situações que nós sabemos que depende de nós de tomarmos uma posição para que algumas coisas aconteçam. Mas aqui eu estou falando da poda de Deus. O que Deus tem que fazer conosco para que nós possamos crescer. Todo agricultor, ele tem o seu jeito de tratar com a sua plantação. Ele sabe o tempo exato que ele precisa plantar, ele sabe o tempo exato que essa plantação precisa ser aguada, o sol, o tempo para essa germinação, para a colheita, para guardar. O agricultor, ele tem todo um parâmetro para poder produzir frutos bons. Que produtor é esse que eu estou falando? Deus. E quando eu estou falando de Deus, eu estou dizendo de algumas situações particulares nossas, que nós muitas vezes não queremos deixar seguir, nós não queremos deixar que a coisa flua. E uma das coisas que Deus tem feito na nossa vida é nos impulsionar nós a vencermos, é nos impulsionar a não olharmos para as coisas que para trás ficam. Porque nós sabemos que quando nós falamos alguma coisa, a nossa palavra pode levantar como a nossa palavra pode matar. Porque tudo está no som da nossa voz. Quando Deus nos capacitou de tantos atributos, o olfato, o enxergar, a nossa áurea ocular é a coisa mais maravilhosa. Você pode ver a dimensão de todos os ângulos. É a maior virtude da vida você poder enxergar. E aqui eu estou falando de enxergar espiritualmente, porque se é maravilhoso eu e você poder enxergar um pôr do sol, um nascer do sol, uma chuva que cai sobre a terra, sentir aquele cheirinho da terra molhada, isso são dádivas que Deus nos proporcionou dentro deste ser humano. Só que dentre tudo que Deus fez, Ele colocou em nós algo totalmente especial. E quando Jesus estava ali declarando que Ele era a videira, Ele estava falando de todas as pessoas que tinham que ser enxertadas nessa videira. Os ramos que precisariam ser enxertados para produzir frutos. Por isso que eu comecei essa palavra dizendo que uma palavra tua, ela pode levantar como ela pode matar. Uma palavra tua pode acabar com uma vida, como pode levantar outra. Porque Deus nos deu esse requisito para podermos escolher aonde vamos e aonde nós queremos chegar. Mas Jesus estava dizendo ali assim, o que dá fruto, Ele limpa, mas o que não dá fruto, Ele corta. E aquele que Ele limpa, quando Ele poda, sabe o que vai acontecer? Quando o agricultor poda uma planta, ele está podando aonde vai brotar o fruto.
Jesus está dizendo, se você estiver em mim, vós produzireis frutos. Mas muitos não quiseram ouvir naquela época, então ele trouxe, para que haja mais frutos, eu tenho que podar, e é aí que começa a nossa história. Podar o quê, pastora? Eu não tenho nenhuma plantação, eu não tenho alguns vasinhos em casa, mas não entendo nada de plantação. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, vós que já estáis limpos pela palavra, eu vos tenho falado, permanecei em mim. Então ele é a videira, nós somos os ramos. E ele está dizendo, nós enxertado nele, temos que trazer frutos. E frutos que edifiquem quem? O próximo, nós mesmos, os nossos vizinhos, a nossa casa, o nosso trabalho e por onde nós passarmos. A palavra de Deus nos traz clareza, nos traz força, nos traz direção. Deus tem um compromisso comigo. Deus tem um compromisso com você. Deus sabe a condição em que você está agora. Deus sabe aonde você tem que chegar. Muitas vezes eu falo assim para algumas pessoas, você quer insistir em algo que Deus tem falado claramente, eu estou podando algumas áreas da tua vida, porque você precisa produzir. E para nós produzirmos, nós temos que ser podados, nós temos que ser tratados. A terra tem que ser remexida, tem que ser revolvida para que possa existir força, para que possa o tronco, as raízes, sabe, tirar tudo aquilo que a terra tem de produtividade para que a gente possa crescer. Aqui nós estamos falando de um crescimento espiritual. Nós estamos ligados na videira, que ela é o rumo, o prumo, o acerto, o conserto, para que nós possamos caminhar. Sabe, Deus não se alegra com algumas coisas que nos têm acontecido. Deus não se alegra de pessoas muitas vezes olhar para você e dizer assim, poxa, mas você não é cristão? Você não é crente? Você não ora a Deus? Você não crê num Deus? Deus não se alegra com situações adversas que muitas vezes pessoas nos trazem para que nós possamos nos sentir, sabe, para baixo, que nós possamos nos sentir sem sentido. Quantas vezes você já se sentiu só? Quantas vezes você se sentiu que parece que as coisas estão deslocadas da tua vida? Quantas vezes você falou, mas eu oro tanto, eu peço a Deus, eu confio tanto, mas por que tem momentos que eu estou totalmente, parece que aleatoriamente ao vento, seguindo qualquer rumo? Qualquer coisa, sabe, me toca, me constrange, me abate, me entristece. Isso se chama a alma que está abatida, alma que está triste, alma que está sem condições de entender que Deus está fazendo o melhor por você. Sabe, naquele momento em que você está assim abatida, tenha certeza de uma coisa, Deus está olhando para você. Ele, na sua onipotência, ele olha dos céus e vê a sua condição de pessoa. Quem você pensa que é? Sem Deus nós não somos nada. E quando Jesus trouxe essa palavra da videira, ele estava dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então, se nós temos algo que fazer, sabe, é entender que Ele quer que nós estejamos nele, engajado naquilo que Ele ensinou. E era isso que Ele estava dizendo para os seus discípulos. E aqui, quando Deus quer que algumas coisas sejam mudadas na nossa vida, Ele vai trazer, Ele vai mexer em todas as áreas. Ele vai mexer principalmente no nosso emocional. Se nós analisarmos um pouco das pessoas que se fala na Bíblia, como Jó, o que faltava para ele? Nada. Ele tinha tudo e mais um pouco. Mas Deus
quis mostrar o poder da sua essência naquela vida que tinha tudo. Porque muitas vezes trazer para aquele que não tem nada, fala assim, que maravilha, que riqueza, que grandiosidade. Deus fez algo por alguém que não tinha nada, mas Deus mostrou através do galho, do ramo que era Jó, que estava ligado na videira verdadeira. Ele nem conhecia Jesus, ele nem conhecia Deus, ele ouvia falar de Deus, ele nunca entendeu como que seria estar perto de Deus. E estar perto de Deus e andar na vontade dele nos trazem muitas e muitas vezes constrangimento, nos trazem muitas vezes tristezas, nos trazem muitas vezes até o desfavorecimento de algumas coisas que poderiam ser favoráveis, porque quando nós acoplamos algumas coisas tristes que nos oferecem, a pessoa quando está abatida, ela acata. Mas quando a pessoa está, sabe, com tudo dentro dela pleno, completo, era isso que Jesus estava falando, permanecei em mim, estejam em mim e eu permanecerei em vós. Olha que palavra. E quando ele estava se colocando como a videira, ele estava se colocando como uma árvore fincada, com tronco. E quem são os galhos? Nós, porque ele nos abraçou. Ele enxertou nós, meros gentios, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. E nós temos uma grande força, esse nutriente chamado Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Sabe onde ele está? Aí com você, aqui comigo. Se eu pudesse, nesse momento, e tivesse algumas pessoas ao meu lado, e eu estivesse fazendo uma entrevista delas, e perguntasse assim, o que você já venceu na vida? O que você passou na sua vida? Quantos desafios você passou na vida? Quantos medos você teve durante a sua vida? E onde você está hoje? O que você aprendeu? Você iria entender que você estava ligado na videira verdadeira. Você, naquele momento de decisão, você permaneceu na videira verdadeira. Porque ele fala, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Então nós não podemos produzir nada se nós não estivermos ligados a uma força superior. Olha o caos que nós estamos atravessando novamente. Há um tempo atrás, no mês de agosto, eu estava pregando na nossa igreja, quando o Senhor parou aquele momento comigo e disse assim, conta 6 meses. Algumas pessoas presenciaram isso, estavam comigo. Conta 6 meses, e a contar do mês de agosto seria agora início de março. E você verá ainda coisas que irá acontecer, como ele falou até setembro. O Senhor, ele quer nos acatar, assim, ele quer nos apanhar, ele quer nos alcançar, ele quer nos proteger, ele quer trazer. Vocês não ficarão soltos como folhas ao vento, mas vocês são ramos ligado a mim. Quando permanece em mim, eu vou fazer você ser forte. Hoje, para tristeza minha e de alguns irmãos, alguns bispos, o Senhor recolheu instantaneamente. Nós não sabemos o dia de amanhã, o que nos reserva. A certeza que me faz eu estar viva, que eu estou ligada nessa videira, que eu estou forte nessa videira. E ele fala aqui, aquele que permanece em mim, o ramo vai produzir fruto. Eu tenho certeza que o Senhor fará, sabe, uma mudança radical na tua vida depois dessa palavra. E Deus, muitas vezes, por ser o grande agricultor, ele traz poda na nossa vida. Ele poda situações nossas, ele poda pessoas que estão à nossa volta, ele poda muitas vezes até a condição financeira, ele poda muitas vezes vontade sua, que você pediu tanto, mas ele tira, porque ele está chamando atenção para algo muito maior do que vai acontecer. O tempo agora não é de se voltar para aquilo que se foi,
mas para aquilo que vai vir, para aquilo que vai acontecer. A palavra dele é viva e é eficaz e tem que acontecer e não será lá, é agora, é nesse momento. Eu tenho usado esta palavra para falar que Deus quer mudar a nossa história agora. É agora que você vai ter que mostrar o Deus que vai brindar a tua vida. Nós estamos meramente lutando contra o inimigo invisível que está no mercado, que está num consultório médico, que está num coletivo, que está simplesmente numa praça, numa árvore, até num local onde você vai se alimentar, porque nós não podemos ver. Nós estamos lutando contra algo que quer nos matar, literalmente acabar conosco. E o que nós estamos fazendo? A quem nós vamos pedir ajuda? Se os próprios médicos estão correndo o mesmo risco, o que é que nós estamos fazendo para nos proteger? É uma máscara? Você acredita? Ela pode paliar, ela pode ali impedir que salivas se espelhem para frente ou que nos contagie. O álcool, que já foi provado, que ele é meramente um paliativo, ele não é a salvação. Sabe quem é a salvação da nossa situação hoje? É Deus. E sabe, através do seu Filho amado Jesus, que é a videira verdadeira que eu estou pregando, quando você está nele, você sente força, você não desiste, porque ele disse, está tudo pronto, está tudo consumado. Então a poda que Deus traz, sabe por que ele traz? Não chore por coisas perdidas, não chorem por coisas vãs. Quantos estão apegados nas coisas materiais? Quantos estão achando que essas coisas são eternamente infinitas? Não! Tudo vai ficar aqui. Quantos amigos meus estão entubados no dia de hoje? Para tristeza minha. Pessoas que professam a mesma fé que eu professo, que fazem as mesmas coisas que eu faço. E os familiares ligando e pedindo oração. Então é tempo de nós acordarmos. Para de reclamar pelo que foi. Para de reclamar pelo que aconteceu. Você está vivo com uma nova chance. Como Jesus está dizendo, eis que você vai produzir tudo novo. Eu podei para que brote. O que te impedia, eu arranquei para que você floresça. Para que você mostre o que você é capaz. Sabe, o produtor conhece os seus frutos. E o produtor Deus conhece, sabe, tudo que está em você. Tudo que ele fez para você. A tua impressão digital é única. O teu tom de voz é único. Aquilo que você é para ele é único. Ele ama-nos individualmente, cada um de uma maneira. Você com as suas falhas, com as suas tristezas, com os seus desabafos, ele te entende como pai. E ele sabe que quando ele mandou seu filho para cá, em forma, sabe, de salvação, ele trouxe para nós a solução dos nossos problemas. Mas muitos estão se esquecendo quem são. Hoje eu conversava com uma irmã e eu dizia, nós estamos perdendo a nossa referência. Que referência você tem para dar para o teu vizinho? Para o seu amigo? Para aquele que está enfermo? Para quem está entubado? Ou para aquele familiar que já perdeu as pessoas? O que você vai dizer? Eu orei, mas ele morreu. É isso? Isso consola? Verdadeiramente você está sendo sincero com você mesmo? Agora vamos falar em questão de Deus. Ele está vendo tudo isso. A coisa mais maravilhosa que nós temos na nossa vida é a nossa decisão. E Deus, Ele não tem compromisso com você pelo que você sente, pelo que você chora, pelo que você reclama. Não! Os céus não vão se manifestar debaixo da sua exclamação, não aguento mais, porque essa vida não. Ele só vai ter compromisso com quem tem com ele a decisão. Que decisão é essa? Decisão de não mudar de posição. Decisão de estar na presença dele. Decisão de saber que você está enxertado na videira verdadeira, que é Cristo. E que essa decisão te levará a tomar boas posições. Sabe que posição é essa?
A tua casa será guardada, porque vai se cumprir na tua vida o que o Senhor fala. O mal pode até adentrar, mas não vai ficar, porque ele tem que ir embora, porque há uma justiça pairada na tua porta, tem uma justiça em você. Você tem uma marca na tua testa. Quando você aceitou Jesus, você abraçou a causa de Jesus, você deixou o velho homem e se tornou uma pessoa nova. E é isso que Jesus estava falando aqui. No versículo 5 ele diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. E ele está podando o teu ramo. Ele está trazendo para você mudança de vida, mudança de situação. Então pare de reclamar. Pare de pensar que você é a última pessoa que está sofrendo o que você está sofrendo. A situação é no mundo. Você viu que está no mundo. E o mundo para Deus é uma bola que ele põe na palma da sua mão. E ele está olhando para mim e para você dizendo: qual é seu problema hoje, filha? O que você quer realmente que eu te faça? Se coloque na minha presença e você verá o que eu farei. Sabe, o que você escolhe todo dia não é o que importa para Deus. Sabe, o maior exemplo que ele pôde dar para nós foi Cristo. Quando Jesus falou assim: Pai, se puder, passa de mim esse cálice, o Senhor se aquietou, se emudeceu, porque ele tinha que cumprir algo. A poda, a maior poda foi o filho dele. E você está reclamando do quê? Porque ele está deixando sem isso ou sem aquilo materialmente. É passageiro. Isso é passageiro. Esse vale vai passar. Essa situação vai passar. O Senhor diz na sua palavra: ele não deixa os seus servos serem enganados. Ele nos alertou. No mês de agosto do ano passado, ele nos alertou o que está acontecendo agora. Ele falou: se prepare. Se ele manda se preparar, porque coisas que estão para vir é para nós estarmos em oração, em consagração, em comunhão, em busca, ligadas nesse ramo, para nós não sermos podados, não sermos cortados. Porque quando ele faz a poda, o broto vem. Quando o agricultor, quando ele corta, é uma coisa, ele corta e joga. Mas quando ele poda, ele tem um corte específico. E é esse corte que Deus está fazendo no povo dele nesse tempo. Ele está tirando aquilo, talvez o nosso orgulho, talvez a nossa vontade própria, talvez de vivermos aí leve, livre e solto. Deus não quer um povo assim. Tudo que ele fez quando ele tirou o povo lá do Egito, ele queria um povo para conversar com ele, um povo voltado para ele, porque ele é pai. Você é pai, você é mãe. Você quer melhor para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. Você é sacerdote. Você tem buscado o melhor para a sua família, para trazer o melhor para a sua família, porque isso é para você, sabe, honroso. É isso que Deus está dizendo. Eu quero o melhor para os meus filhos. Mas para esse melhor vir para os meus filhos, tem que estar ligado na videira. Tem que acreditar que nós somos enxertados, nós somos os ramos e Jesus Cristo é a videira. E nós não podemos passar na frente. Nós temos que entender que para tudo isso há uma submissão. E o agricultor, quando ele vai podar, ele não avisa. Ele não fala: ó plantinha, ó pé de fruta, pé de laranjeira, eu vou te podar. Não! Sabe por quê? Porque ele é dono. E se ele é dono, ele quer ver o melhor para aquela árvore, para aquele fruto. Agora nós queremos assim: ai, Deus não me ama, não me faz isso. Deus está fazendo o melhor para nós. Mas realmente, nós estamos ouvindo o que ele está falando para nós? Nós estamos buscando o que realmente ele quer que nós façamos? Quando ele dá uma ordem, realmente nós estamos honrando aquilo que ele pediu para nós? Nós estamos em oração uns pelos outros? A palavra de Deus diz assim: amai-vos uns aos outros. Quando nós falamos, aquele que ama o seu próximo, ama você próprio. Quando você faz alguma coisa pelo próximo, você está fazendo por você. A palavra diz assim, que quando nós temos a oportunidade de fazer algo,
o Senhor traz em dobro para nós. Isso é a frutificação da poda. Agora, nós queremos o quê? Nós queremos permanecer em Cristo, das nossas formas antigas, e não funciona. Queremos estar regozijando dos frutos, também não funciona, porque infelizmente nós muitas vezes nos tornamos galhos secos. E o Senhor está dizendo, aquele que não permanecer em mim, eu corto. Ele não está dizendo que vai podar, ele está dizendo, eu vou cortar. E quando ele corta, você volta para aquele estágio lá atrás, para você aprender de novo. Sabe por quê? Porque Deus não despreza ninguém. Ele ama. E eu vou te dizer uma coisa, a poda é silenciosa. Ele vem, o agricultor vem e corta. E ali ele espera, porque dali vai brotar o fruto. Então, se você está sofrendo por qualquer situação, por qualquer coisa que está afligindo a tua alma, entenda que se Deus fez algumas coisas acontecer, Ele está revolvendo a tua terra, Ele está podando, você que é o galho. Se você estiver ligada nessa videira, você vai produzir frutos, e frutos, aqui fala em abundância. Sabe o que é abundância? Sabe, é um saco, sabe, é medida recalcada, sacudida, transbordando, é aquilo que despeja e superabunda, sobra. A palavra de Deus diz assim, aquele que está em mim, a minha bem-aventurança. Sabe o que é bem-aventurança? Você não ficará doente, pode vir o mal, pode vir a morte passa, mas não entra. A situação difícil vem, mas não perdura. As dificuldades vêm para pagar as contas, mas você vence, porque quem vai na frente é o Senhor, Yahvé, que fala, eu sou por aqueles que são por mim. E ele fala mais ainda, e esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então entenda uma coisa, você não pode fazer nada sozinho. E não estou falando de pessoas não, viu? Eu estou falando do poder de Deus, do poder do seu Filho amado Jesus, que veio a essa terra e deixou essa palavra maravilhosa. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então pare de reclamar o que o agricultor está fazendo na tua terra. Ele está limpando, está tirando as pedras, as ervas daninhas, sabe, aqueles embaraços. No meio do teu plantio não terá raposinhas mais para roubar a tua virtude, para falar das coisas que você tem sonhado, roubar os teus sonhos. Nem terá nenhuma ave de rapina. Sabe o que a ave de rapina faz? Ela fica circulando sobre aquilo que você tem, para quando você se distrai, ela rouba. Ela rouba a tua semente, ela rouba teu fruto, o broto. Ela gosta do broto. E nós estamos aqui para dizer, essa ave de rapina não tem poder na tua vida. Essas raposinhas que entram, como fala a palavra de Deus, elas entram sorrateiramente para roubar teu sonho, para impedir que você cresça. Deus está dizendo nesta noite, eu sou por você, eu acredito na tua vitória, por isso venha ficar na minha videira, eu sou a videira, você é o ramo e você vai produzir. Sabe quando, eu fico imaginando, quando José estava lá naquela prisão 12 anos, imagina o que não passou pelo pensamento dele, pela cabeça dele. Mas em momento nenhum da história, os 12 anos que ele ficou naquela prisão, por causa que Potifar o colocou lá, debaixo de uma mentira, debaixo de uma inverdade, ele ficou lá, ele foi o melhor prisioneiro, ele fez daquela prisão uma prisão ordenada. Por isso que eu quero te dizer, tá passando luta, faça da tua luta a melhor situação que você já pode ter na vida. Reverta a tua história. A luta não vai te matar, ela só vai te preparar para aquilo que Deus está preparando, para que você seja projetado para frente. Eu não posso fazer como Deus aqui, Ele falou comigo, eu não posso tomar a decisão por ninguém, porque minha decisão já foi tomada. Mas eu posso dizer, quando você está em mim, você dará fruto. Quando você está em mim,
Você terá muito mais do que você almeja. E sabe o que eu amo nesse Deus? Ele é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus que tira, sabe? Como eu tenho pregado desde o início desse ano. O Senhor falava comigo no mês de fevereiro. Eu pegarei os pequenos. Escute bem o que Deus está falando profeticamente. Eu pegarei os pequenos que estão embaixo. E eu colocarei em cima para mostrar quem eu sou. E o que eu posso fazer. Neste momento, Deus está revertendo a tua história. Agora não cabe a mim crer. Cabe a você ver. Todo esse remanejo, toda essa situação que está acontecendo no mundo, essa misturada que ninguém entende nada. Deus não tem falado na sua palavra. Se nós formos para Apocalipse agora, se nós formos para a carta de Paulo, se nós formos para a carta de Daniel, tudo que Daniel escreveu, nós estamos vivendo o que está escrito na palavra de Deus. Não é para nós nos alarmarmos, não é para nós ficarmos preocupados, porque os amigos vão faltar, o dinheiro vai faltar, o alimento pode faltar, mas se o Senhor não nos abandonará, nós teremos novos amigos, nós teremos o dinheiro novamente, porque Deus fala assim, que Ele jamais abandonará um filho seu. Então há promessa. Quando José pôde mostrar o seu potencial para aquele rei, sabe o que o rei fez? Quando ele discerniu, porque o rei podia trazer pessoas videntes de todo mundo. Ele trouxe vários videntes de vários lugares e ninguém conseguia discernir o sonho. Mas o Senhor tinha ali guardado, sabe, algo precioso que estava dentro da cadeia daquele rei, daquele faraó. E quando ele trouxe a evidência daquela semente, José estava na videira. José estava enraizado. Ele era o ramo que produzia fruto. Ele produziu fruto na casa de Potifar. Ele produziu fruto lá como copeiro. Ele produziu fruto lá na cadeia. E quando ele saiu da cadeia, sabe, de mero prisioneiro, ó o que Faraó colocou no dedo dele. Uma aliança. Sabe o que é uma aliança? Chama-se aliança de poder. Deu para ele, tu serás um governador. Eu confio no que você está me falando. O Senhor está dizendo, eu quero fazer isso, ó. Colocar uma aliança na tua mão. Mas se você crer, então pare de detupiar, pare de ficar como meninos agitados de um lado para o outro. Agora não é tempo de nós ficarmos tentando negociar com Deus. Agora é acreditarmos, orarmos e sabermos que Deus está no controle de toda a situação. Hoje, o pouco que eu saí no comércio, eu pude ver pessoas agitadas. Algumas pessoas cristãs que se encontraram comigo, apavoradas. Chegou um momento, eu pude dizer para um líder que eu encontrei hoje, chegou o momento de você mostrar quem você é. Em que Deus você está acreditando. Aonde está os teus ramos? O teu galho está onde? Enxertado aonde? Se for de qualquer maneira, vai ser cortado, vai quebrar, vai secar e ninguém vai nem lembrar. Mas se tiver verdadeiramente, nesta videira que eu estou pregando aqui, essa poda vai ser maravilhosa. Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. E se as situações chegou ao ponto que chegou, porque Ele está me ensinando a viver com menos, a viver com a necessidade daquilo que eu preciso diariamente. O Senhor está ensinando as pessoas a serem um pouco mais distintas, a serem um pouco mais reservadas para Ele. Porque nós sabemos que temos muito mais do que nós precisamos. Eu já fiz muitos cursos de marketing. E dos 100% que nós temos, nós não usamos 60%. E dos 40% que nos sobra, 20% é usável e 20% é descartável. Porque nós somos consumistas. Nós somos consumistas em todos os aspectos. Nós não nos conformamos com aquele pouco. E o Senhor está dizendo que Ele quer ser a quantia certa para que você possa entender que tudo que está acontecendo vai nos colocar num padrão diferente. Haverá uma nova igreja depois dessa Covid, um novo patamar, um novo nível.
Se você se olhar, você vai ver que você não é mais aquela pessoa quando começou toda essa pandemia. Eu mudei, eu tenho certeza que você vai mudar. Os meus valores hoje são outros. A minha maior preciosidade é minha família. A minha maior herança é a minha família. Para mim não é o dinheiro que eu tenho, porque não me importa. Porque se o Senhor me recolher hoje, o que eu vou levar? O que eu vou levar comigo? Nada. Nem minhas roupas, porque o Senhor nos espera do outro lado, com a nossa, sabe, com a nossa vida apresentável a Ele, porque esse corpo não se apresentará, só o nosso espírito voltará para Ele. De que forma? De uma forma plena. Sabe o que é pleno? É pairado. Sabe o que o Senhor está fazendo? Com a tua terra está planeando. Então para de se lastimar, para de chorar, para de pensar, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo. Ninguém precisa de ninguém, a não ser de Deus. Quando você nasceu só. E a primeira coisa que você fez foi o sopro de vida que veio para você chorar e dizer, estou vivo. Esse sopro quem te deu foi Deus. Então você não precisa de ninguém, a não ser Deus, para te dar força de você chegar aonde você determinou. E em Jeremias 29 está dizendo assim, eu é que sei os sonhos que tenho a teu respeito. E o primeiro sonho é de paz. E eu quero terminar no versículo 6 dizendo assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Meu irmão, minha irmã, sabe o que é ser lançado fora? É ser jogado. O que você joga? Você joga coisa boa? Qualquer pessoa inteligente não vai jogar coisas boas fora. Mas o Senhor está dizendo aqui, a semelhança do ramo se secará. E ele fala mais, e lançam e jogam ele no fogo. O Senhor está dizendo, eu tenho você como um ramo ligado à minha videira. Aquele que não permanecer é assim, estou chorando, estou louvando. Estou cantando, estou louvando. Fizeram maldade, estou adorando. Sabe por quê? Quando você não dá nenhum tipo de brecha para aquilo que vem, para tirar você da sua linhagem. Que linhagem é essa, pastora? A linhagem do Filho de Deus. O filho e filha escolhido de Deus. Os príncipes e princesas que um dia viverão com Ele. Você se sentará com o Pai. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar a oportunidade que você está tendo? E eu vou te dizer, eu pude ver a esposa do Silvio Santos dando um testemunho de um copeiro que foi trabalhar na casa dela. E ela não tinha, ela já passou por várias religiões, porque o Silvio Santos é judeu, ela não. E ela pôde dizer, isso está aí nas mídias, você pode entrar lá e ver o depoimento dela, que eu não vou ficar aqui relatando todo o depoimento. Mas uma das coisas que ela me disse, que ela deixou relatado, ela disse assim, que aquele copeiro chamava a atenção dela, todas as manhãs, quando ele vinha servir o café da manhã. E uma das coisas que ela fala, que foi muito forte para mim, ela disse que quando ela se dirigia, dando uma olhadinha na cozinha, todos os funcionários dela, que ela nem sabia, eles faziam uma oração pela manhã. E quem dirigia essa oração era o copeiro. E esse copeiro começou a cuidar daquela mulher. E ela começou a se interessar por aquilo que eles faziam. A ponto dela, que é uma escritora, que escreve novelas e tantos livros, quis ler a Bíblia. E a maior humildade daquele homem, quando ele quis entregar a Bíblia dele para ela, ela falou, não, eu não preciso, eu vou comprar uma. E hoje, ela diz que foi um dos maiores livros que ela já leu de toda a história humana, onde relata fatos e evidências que acontecem nos dias de hoje. Uma mulher dá uma posição tal. Não estou falando de uma pessoa que não é conhecida. Eu estou dizendo uma pessoa que tem condições, que reconheceu que através daquele copeiro, ela conheceu a Jesus Cristo. Através de José, Faraó conheceu Deus. E toda a sua família foi salva.
continuaram aquilo que Deus designou. Quanto tempo você está nessa peleja? 10 anos? 12 anos? 20 anos? 12 anos José passou na prisão. Entre os 16 anos e os 33 anos que ele foi se tornado governador, ele passou na prisão. Para ele, a faixa etária dele foi de muitas tristezas, mas o final foi maravilhoso. Então tenha honra naquilo que você está passando. Você não está sozinha não, porque quando ele estava na cadeia, o grande Deus estava com ele, os anjos do Senhor estavam ao lado dele. E eu quero terminar esta live dizendo, aquele copeiro na casa lá do Silvio Santos, ele foi o instrumento de Deus. Como aquela menina que nem nós sabemos o nome, foi o instrumento de Deus na vida de Naamã. Como Ruth foi o instrumento de Deus na vida de Noemi. E como os outros mais. E você? E você, ramo? Aonde você está sendo instrumento para que você possa levar pessoas a conhecer esse Deus? Que tudo pode e tudo faz. Eu termino dizendo, permanecei em mim, porque aquele que permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Jesus está dizendo assim, não abro mão da tua vida. Se eu tirei, se eu podei, se eu mexi, se eu remexi, vai vir agora o tempo das chuvas, as chuvas serôdias, as chuvas temporã. Sabe o que é chuva serôdia e chuva temporã? É chuva fora de tempo. E nessa ocasião em que tudo está uma catástrofe, o Senhor está dizendo, eu sou o dono da chuva, eu vou molhar, eu vou podar, eu vou trazer o fruto, eu vou trazer o que é melhor. E fala, terminando a palavra da chuva serôdia, e os ermos se encherão de água, e os lagares também. Essa terra seca que está aí, talvez a tua alma está ressequida, está chorosa, está machucada, falaram besteira, te ofenderam, te machucaram. Diz o Senhor nesta noite, eu sou o Senhor para reproduzir em você tudo que há de bom e de melhor. Por isso, quando o Senhor é a videira, nós somos os ramos. E eu tenho certeza de uma coisa, se algumas coisas na minha vida, ao longo da minha vida, dos meus 68 anos, eu tive que perder para poder aprender a ganhar novamente, eu vou te dizer, valeu a pena. E estar com o Senhor aqui hoje, vale a pena. Estar com você aí, você na sua casa, mesmo longe, mas pertinho do coração, vale a pena. Porque esse Deus maravilhoso te ama. Esse Deus maravilhoso não vai te deixar, não vai te abandonar, porque nós somos os ramos dele. E o bom agricultor, que é Deus, está lá olhando os nossos brotinhos e falando, olha só, que fruto que elas estão produzindo, que fruto que eles estão trazendo. É isso que o Senhor quer na tua vida, na minha vida. Por isso, alegra teu coração. Mostre aquilo que Deus tem de melhor em você, o Espírito dele. Fale para a sua alma que ela é convertida. E se ela não se converter, leva ela para a cruz todos os dias. Mostra para ela. Isso, alminha, você vai ver todos os dias. Porque Jesus Cristo é a videira verdadeira. E eu sou o ramo que estou ligado nele. E eu darei meus frutos. Porque ele prometeu. E ele é fiel em cumprir. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao teu coração. O hino que nós começamos aqui a cantar está dizendo assim, vai virar, você vai dar a volta por cima, as pessoas vão ver a tua volta por cima, não é fim não, porque Deus está no controle da tua vida. Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Porque você tem a graça do Senhor. Como o Senhor tem falado ao meu coração, não deixarei os meus. Não vou desamparar os meus. Então creia, dê a volta por cima. Ore a Deus, busque nele e você verá que muitas coisas vão acontecer. Creia comigo? Você pode se aliançar comigo? Eu vou pedir para você, se você puder fazer para mim
um favor. Entra lá no YouTube. Entra lá, se inscreve no YouTube. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Façam com que as pessoas sejam ramos, sejam ligados na videira. Nós estamos todos nós de novo dentro dos nossos lares, sem poder novamente estarmos nas igrejas, mas nós podemos fazer muito. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua, compartilhe, me ajude a evangelizar. Existem mulheres, homens que estão abatidos, depressivos, alguns que nem querem mais viver, mas você pode ajudar. Faça a sua parte, me ajude compartilhando, porque cada live que eu faço, eu coloco lá no YouTube. Então você entra lá, Pastora Marina Receputi, e ponha, que nem no caso desta palavra hoje é a poda de Deus. E você põe lá, já entra, compartilha, se inscreva, passe para os seus amigos e você verá que você estará compartilhando para que outras pessoas cheguem ao nível que você está, para que Deus possa produzir mais frutos. Fecha teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa, o Senhor falou comigo que o tempo não é de reclamar, o tempo agora é de avançar. O Senhor está tirando tudo aquilo, Pai, que nos impede de ver. O teu Filho amado Jesus, ele foi a maior poda nesse mundo, para que nós tivéssemos vida, Pai. E essa vida, a tua palavra fala que é em abundância. E abundância é muito, Pai. Por isso, que o Senhor venha impactar todos esses irmãos, aonde essa live vai chegar. Pai, que haja libertação, que haja cura, que essas pessoas entendam que circunstância nos acontece para que a gente venha amadurecer e entender que nós estamos num estágio diferente. A cada luta, um degrau que se sobe. A cada luta, uma vitória. A cada luta, o Senhor se achega mais a nós. Por isso, eu te louvo por esta palavra e por esta live. Que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Pai, essas pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor fale melhor ao teu coração. Que você fique nessa paz. Que Ele traga essa paz no decorrer dessa noite. Em nome de Jesus. Shalom.